Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos colocar a vida do pastor Eduardo nas Tuas mãos. Que ele possa ser uma flecha que vai acertar o alvo nesta noite. A luz daquele farol que brilha no meio da escuridão. Que a palavra que será ministrada aqui venha para nos confrontar, curar, lavar, libertar e salvar vidas nesta noite. Use ele com poder e autoridade nesta noite para abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém, igreja? A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor. Quantos estão cansados, diga glória a Deus. O Espírito Santo vai nos renovar essa noite, amém? No nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Apenas versículo 1 e versículo 2. Querido, se você puder, fique de pé, por favor. No nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que eu já poderia ir embora. Eu não sei você, mas eu já fui poderosamente abençoado nessa noite. E não digo apenas para ilustrar, nem para motivar os irmãos. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quantos querem achar o Senhor? Amém? Está escrito assim: ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro até Elias, a dizer-lhe: assim me faça os deuses, e a outro tanto, se até amanhã estas horas eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Diga amém. Amém. Feche os seus olhos por mais um momento. Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Nos alimenta nessa noite. Nutre as nossas almas com a tua presença nesse lugar. A tua palavra diz que o Senhor é a fonte de água viva, a qual aquele que beber nunca mais terá sede. Espírito Santo, sem nenhum tipo de pretensão, a eclésia só é eclésia por causa da tua presença. A ministração da palavra só não é uma ministração comum por causa da presença do teu Espírito. Por isso, Espírito Santo, eu declaro em nome de Jesus que tu tens liberdade no nosso meio para entrar em lugares que a minha boca, através das minhas palavras, nunca poderão entrar. Tu tens liberdade para passear entre nós. Não somos nós que te possuímos, Espírito Santo, é o Senhor que nos possui. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, ser benevolente para conosco e ministra cada coração aqui presente com poder, com autoridade, com unção. Não despeça nenhum de nós como entramos neste lugar. Não viemos numa palestra, viemos na tua casa. Nós queremos ouvir a tua voz. Por isso fala conosco. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Há mais ou menos um ano,
eu tenho analisado sobre esse assunto que, a cada dia que se passa, tem encontrado mais força dentro da casa do Senhor. Algumas realidades só tinham espaço, outrora, fora da casa do Senhor. Mas nós percebemos que muitas realidades contrárias têm desrespeitado aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, por liberdade que nós estamos dando. E tem encontrado morada em muitos de nós. Quero falar sobre um grande mal que tem feito que muitos de nós, homens e mulheres de Deus, não alcancemos o objetivo que Deus estabeleceu em nosso coração. Quero falar sobre a inconstância. Diga comigo, inconstância. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz que você é profeta. Por isso, meu irmão, tudo o que você for falar nessa noite, no ambiente de glória, fale na autoridade do nome de Jesus. Diga inconstância. O Espírito Santo quer nos ensinar como vencermos esse grande mal chamado inconstância. O que vem a ser inconstância? Inconstância é a ausência da capacidade de se manter firme diante dos alvos objetivados. Nós percebemos que muitos de nós, mesmo aqueles que falamos que temos o Espírito de Deus em nós, estabelecemos alvos, e muitos deles nós falamos que Deus nos deu esses alvos, mas nós não temos conseguido se manter firme na busca, no alcance desses alvos que o Senhor nos deu. Se analisarmos muitos de nós, no mês de janeiro do ano de 2015, fizemos uma grande lista com vários objetivos, oramos a Deus, consagramos ao Senhor. Iniciamos o primeiro dia do ano, possuídos da graça do Senhor, da autoridade do Senhor, de uma disposição extraordinária, para alcançarmos aquilo que acreditávamos que Deus depositou em nosso coração. Muitos irmãos, alguns meses depois, olham para dentro de si, olha para a lista que escreveram há dias ou meses atrás, mas não conseguem mais encontrar força dentro do seu interior para prosseguir, para avançar. A constância que estava sobre mim inicialmente, já não está sobre mim. A disposição que eu tinha, já não tenho mais. Grava algo no teu coração. Você e eu só seremos constantes quando o Espírito de Deus nos dominar completamente. Enquanto eu e você estivermos na direção, enquanto eu e você estivermos no controle absoluto da nossa vida, sempre teremos momentos em que estaremos lá em cima e momentos que estaremos aqui embaixo. Dia que estamos no céu, outros dias que não sabemos mais onde estamos. Quem conhece alguém inconstante, levanta a sua mão. O profeta Elias é um profeta que sempre me chamou a atenção, pastores.
por causa da constância que estava sobre ele. O profeta Elias exerceu o seu ministério profético por aproximadamente 32 anos. O seu ministério foi norteado por 2 pilares. Pilar número 1, fé. Um homem que por onde ele passava, as pessoas enxergavam uma palavra, um homem de fé. Segundo pilar que estava sobre a vida do profeta Elias, um homem de coragem. As pessoas, quando falavam em Elias, lembravam da palavra fé e da palavra coragem. Um homem que foi ousado na presença de Deus de uma forma especial. Para que os irmãos saibam um pouco sobre os feitos deste grande homem de Deus, quero rapidamente lembrar aos irmãos alguns feitos extraordinários que Deus usou o profeta Elias na sua constância de vida para fazê-lo. Feito número 1, 2 Reis capítulo 2 versículo 8, diz a palavra de Deus que o profeta Elias estava sendo preparado para subir aos céus. Eliseu estava sendo preparado para assumir o lugar do profeta Elias. Deus traz uma palavra ao coração do profeta Elias: passe o Jordão. Estava o profeta Elias, na sua retaguarda o profeta Eliseu, e mais 50 discípulos junto com eles. Diz a Bíblia Sagrada que eles se deparam na frente do Jordão. O profeta Elias pega a sua capa, coloca sobre o seu braço e lança sobre o rio Jordão. Diz a Bíblia que imediatamente o rio Jordão se abriu. Um homem constante na presença de Deus. Segundo grande feito, certa feita, o profeta Elias recebe uma orientação da parte de Deus, dizendo: preste atenção, eu tenho certeza que Deus vai falar com muitas pessoas aqui nessa noite. Elias vai até Serepta, e Elias obediente foi até Serepta. Ele diz: lá terá uma mulher viúva que vai sustentá-lo. Diz a Bíblia que ele chega até Serepta. Chegando naquela cidade, tinha uma viúva catando gravetos. Aquela viúva tinha apenas uma intenção no seu coração. Ela tinha um pouquinho de farinha, e ela tinha também um bocado de azeite. Aquela viúva queria pegar esta farinha, esse azeite, fazer um pedaço de bolo, comer, dar ao seu filho e se entregar à morte. Diz a Bíblia Sagrada que o profeta diz a ela: traga-me um copo d'água. No mesmo instante, com espírito obediente, essa mulher vai buscar a água. E ele diz: mulher, traga-me também um bocado de pão. Mas ela diz: eu não tenho nada, senão um pouquinho de farinha e um bocado de azeite. Uma mulher sem esperança, como muita gente aqui. Uma mulher sem uma palavra positiva, como muitas pessoas que estão neste lugar, como muitas pessoas que nos assistem. O profeta Elias, tomado da glória de Deus, libera uma palavra. Coloca a sua mão assim, meu querido, no nome de Jesus. Assim diz o Senhor: na vasilha a farinha nunca se acabará, e o azeite da botija nunca secará, até que o Senhor faça chover sobre a terra. Diga comigo: eu recebo esta palavra. Um homem constante na presença de Deus. Terceiro grande feito, diz a Bíblia que o profeta já morava
em um quarto na casa da viúva em Serepta. O filho da viúva de repente morre. A viúva questiona o profeta. O profeta pega o garoto, leva para o seu quarto e faz uma oração: Senhor, devolve a ele a vida. E diz a palavra de Deus que este homem que andava na presença do Senhor liberou o milagre, e o milagre aconteceu em nome de Jesus. Fortaleça a tua fé nessa noite. Eu não sei o seu estado, eu não sei como que você anda, mas eu sei de algo: Deus não está brincando comigo, nem brincando com você. Deus continua o mesmo, meu irmão. Deus não mudou. A palavra dele não volta vazia. Deus não se arrepende de nenhuma palavra liberada sobre você. Não importa o tempo, vai se cumprir a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. A Bíblia diz: Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se a palavra foi liberada, ela vai acontecer em nome de Jesus. Diga: eu recebo esta palavra. Quarto grande feito. Diz a Bíblia que o rei adoeceu. E o rei manda consultar a Baal a respeito da sua saúde. Elias fica sabendo e manda um recado: vai morrer, porque não consultou o Deus de Israel. Vai morrer, esta é a sua sentença. Diz a Bíblia que o rei mandou 2 comboios atrás de Elias. Diz a Bíblia que Elias simplesmente declara para que fogo venha do céu e consuma 102 pessoas. Talvez você não compreenda, mas quando você está constante no seu relacionamento com Deus, coisas comuns, elas deixam de ser coisas comuns, e o extraordinário começa a acontecer de maneira prática e real na sua vida. Por isso, meu irmão, se eu puder te orientar nessa noite, eu lhe digo: seja constante na presença de Deus. Quinto grande feito. Diz a Bíblia que o profeta Elias chega diante de Acabe e diz: sobre a minha palavra não vai cair uma gota de chuva sobre a terra. Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Percebam que o profeta não diz: sobre a palavra do Senhor não cairá uma gota de água sobre a terra. Ele diz: sobre a minha palavra não cairá nenhuma gota de água sobre a terra. Só homens e mulheres constantes têm autoridade da parte de Deus para se pronunciar em seu próprio nome, crendo que Deus honrará a sua assinatura. Meu irmão, em nome de Jesus, vivemos um tempo que precisamos entender que tudo pode falhar, mas a palavra de Deus não vai falhar. Se você tiver que desistir de algo, desista de qualquer outra coisa, mas não desista da palavra poderosa de Deus, porque esta palavra não falha. A palavra preciosa de Deus vai se cumprir. Recebe essa palavra. Por último, diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, que o povo começa a se voltar a Baal. O povo começa a se voltar a um Deus falso.
Elias percebe aquilo. Elias era apaixonado por Deus. Aquele profeta, chamado profeta da coragem, não poderia admitir tal circunstância adversa. Diz a palavra de Deus que o profeta Elias manda um recado para que se reúna todos os profetas de Baal. Diz a Bíblia que se reuniram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera. No total 850 profetas se reuniram de um lado. De outro, apenas um profeta, um homem de Deus, um homem que não se dobrava, um homem que entendia quem era Deus na sua vida, o profeta Elias. Presta atenção. Elias manda preparar as duas ofertas. E ele diz: coloque os gravetos e coloque a oferta em cima do graveto, mas ninguém coloque fogo. Fica entendido, cada um ore ao seu Deus. O Deus que nos responder primeiro, seja este o Deus legítimo, o Deus verdadeiro entre nós. Diz a palavra do Senhor que a primeira oportunidade fora dada aos profetas de Baal. Os profetas passaram toda a manhã clamando a Baal, dizendo: manda fogo do céu, manda fogo do céu, manda fogo do céu. Mas o que mais me impressiona, que profetas de um Deus falso, até o meio-dia daquele dia, eles clamaram ao seu Deus. Eles não olharam para o cansaço, para a fadiga que certamente sentiram. Eles apenas clamaram com todas as forças ao seu Deus. Diz a Bíblia que eles começaram a pegar as lanças e a cortar o próprio corpo, para chamar a atenção de um Deus que não estava vivo. A pergunta que eu te faço nessa noite: como anda a sua fé? Como anda a sua fé? Homens que acreditavam que um Deus falso poderia emitir uma resposta, clamaram, 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 ignoraram o próprio cansaço, buscaram ao seu Deus. E a pergunta é: nós que cremos no Deus verdadeiro, no Deus dos céus, como anda a nossa vida de fé? Até que ponto você e eu estamos dispostos a ir por causa do nosso Deus? Diz a palavra do Senhor que Elias clama, o fogo cai do céu, lambe a água, consome a oferta, e todo Israel fica sabendo que só existe um Deus entre o povo, e o nome dele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Este é o teu Deus, meu irmão, este é o teu Deus, minha irmã, este é o único, este é o legítimo, este é o nosso Deus, aquele que é digno do teu louvor, do teu esforço, da tua dedicação. Quantos acreditam que ele está entre nós? Diga glória a Deus. Mas de repente, algo acontece na vida desse profeta. Um profeta conhecido como o profeta da coragem, o profeta da fé, um homem extremamente ousado, um homem que durante 32 anos caminhava de maneira reta junto ao propósito que Deus tinha estabelecido no seu coração. De repente este homem recebe uma palavra, e o grande mal é quando uma pequena palavra encontra espaço ou moradia em nossos corações.
um homem blindado pela fé, um homem que acabara de derrotar 850 profetas, e após a derrota, executá-los com espada, recebe uma palavra desta mulher demoníaca chamada Jezabel, e esta palavra entra no seu coração. E quando isso acontece, todas as vezes que você deixa de dar voz, ouvido à palavra de Deus, e passa a ouvir as vozes que são emitidas por essa atmosfera da terra, certamente você vai dar espaço à inconstância. Com Elias não foi diferente. Diz a Bíblia que esse homem constante, ele encontra pela primeira vez a inconstância na sua carreira, porque deram ouvido a uma mulher que me tira uma informação a seu respeito. Vai comigo. Está escrito assim: Elias, recebendo a palavra, teve medo e fugiu para a caverna. Nessa noite, eu quero ensinar a mim e a você algumas atitudes que eu e você não podemos ter, para que não nos tornemos uma presa da inconstância. Diga amém. Primeira atitude que eu e você não podemos ter, para que a inconstância não nos alcance. Atitude número 1: não fuja dos seus problemas. Diga comigo: não fuja dos seus problemas. A primeira coisa que o profeta Elias faz, quando ele recebe uma palavra de morte, dizendo que ele seria executado, diz a Bíblia que ele recebe esta palavra e foge. Deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos entender que as nossas forças nunca serão capazes, nunca serão suficientes, mas quando nós entendemos que na força do Espírito de Deus, nós podemos todas as coisas, o mundo espiritual que conspira ao nosso favor, começa a mudar. Ei, irmão, aprenda algo, enfrente aquilo que Deus colocou no teu caminho. O que nós mais vemos hoje dentro da casa do Senhor, é homens e mulheres que dizem que tem um Espírito de Deus. Você sabe o que é ter o Espírito de Deus dentro de você? Ter o Espírito de Deus é você ter Deus dentro de você. A partir de hoje, quando você andar, entenda isso: Deus mora em você. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus, e que Ele mesmo habita em vós? Deus habita em você, meu irmão. Ele te escolheu como morada. Todos os dias, quando você acordar, entenda algo: Deus está em você. Quando você for ao banheiro tomar banho, entenda algo: Deus está em você. Quando você for trabalhar, entenda algo: Deus está em você. Quando os problemas surgirem no meu caminho e no teu caminho, entenda algo: Deus continua comigo. Em frente, não fuja. Salmo 24 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Ei, irmão, tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus. Se Deus permitiu que esse desafio fosse colocado nas tuas mãos, em frente! Não fuja. Deus é contigo. Segunda atitude que você não pode ter, para que você não se torne uma presa da inconstância: não se isole. A segunda atitude que o profeta Elias tem
Diz a Bíblia, pastor Rui, que ele deixa o seu moço e vai para o deserto. Normalmente, quando nós estamos enfrentando um grande desafio, que aos nossos olhos são maiores do que nós temos uma tendência, nós nos isolamos. Você e eu precisamos compreender que o que está escrito na palavra de Deus é uma verdade absoluta. Entenda, o manual perfeito para mim e para você é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Não fique só. Você precisa das pessoas do teu lado. Você precisa da 3ª dobra do Espírito de Deus. Você não vai vencer sozinho, se isolando. Procure pessoas confiáveis para te ajudar. Pessoas que lutem a tua guerra contigo. Salomão diz, Provérbios capítulo 18, versículo 1: aquele que vive isolado busca o seu próprio desejo e insurge contra a verdadeira sabedoria. Não fique só. O isolamento gera ou te conduz a 3 lugares. Primeiro lugar, a um mar de tristeza. Uma pequena tristeza se alimentada, ela começa a se graduar. Se você se isola estando um pouco triste, a tendência é mais tarde você estar muito mais triste do que agora. Então não se isole, meu irmão. Desabafe com alguém que você confia. Não alimente essa tristeza. Deixa o Espírito Santo entrar em você. Diga: Espírito Santo, o pastor falou que o Senhor mora em mim. Porque então, em nome de Jesus, começa a trabalhar dentro de mim e tirar todas essas tristezas. Segundo lugar, pode te conduzir a uma síndrome. Uma das doenças da vez agora é a síndrome do medo. Se você se isolar, você é um forte candidato a ter essa síndrome. No ano retrasado nós cuidamos de uma jovem com um tremendo potencial. Uma jovem que tinha muitos objetivos, muitos sonhos, muitos projetos. Mas uma jovem que achou que sozinha conseguiria. Essa jovem foi alcançada pela síndrome do medo. Meu irmão, você não sabe o que é isso. Esse é um mal implantado pelo diabo na mente de muitas pessoas, e ele pode nos destruir. Não fique só. Terceiro lugar, pode te conduzir à depressão. Alguns dias atrás eu fui cortar o cabelo num salão que eu tenho costume há alguns anos de cortar o cabelo. Chegando no salão, o dono do salão estava lá e a gente começou a conversar e ele falou: pastor, o senhor ficou sabendo? Eu falei: não. Do quê? Semana passada um jovem de menos de 30 anos passou no meu salão, um jovem bonito. Ele ainda usou a expressão, usando um tênis muito possante da moda, bem arrumado. Ele chegou no meu salão e me disse: o senhor pode me vender uma Gillette? E ele disse: eu não posso vender, porque eu não comercializo Gillette. E esse jovem então saiu dali, foi para o próximo salão. Chegando no próximo salão, ele disse, ele mudou a estratégia: quanto é o corte?
rapaz do salão falou: é tanto. Ele falou: vou sentar aqui na cadeira para esperar. É um salão de 3 cadeiras, apenas 2 cabeleireiros estavam lá. Ele sentou na terceira cadeira. Era uma noite comum. Esse jovem, enquanto os 2 cabeleireiros estavam distraídos a fazer o seu trabalho, ele pega uma gilete e começa a sequenciar na sua goela. De repente ele cai. As pessoas ouvem o barulho e começam a correr. Muito sangue, muito desespero. E este jovem tira a própria vida. Alguns conhecidos que estiveram lá relataram que este jovem estava com depressão. Meu irmão, em nome de Jesus, você está numa casa chamada casa de Deus. É casa de tratamento, é casa de ajuda, é casa de refrigério, é casa de orientação. Você tem que procurar ajuda, meu irmão. O Espírito de Deus trata todas as doenças. Quando o homem não pode, o Espírito de Deus entra em ação e ele pode. Fala para quem está do seu lado: não se isole. Número 3, administre o seu cansaço. Nós vivemos em um mundo que nos impõe muitas atividades. Vivemos numa correria muito louca. Muitas vezes, como diz o profeta Elias no versículo 4, na parte B, Elias disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida. Por causa do cansaço, da fadiga, muitos de nós estamos deixando essa síndrome do já basta tomar conta de nós. Começamos agorinha, no primeiro empecilho nós dizemos: eu não quero mais. Camarada tem 1 ano que casou, no primeiro problema que acontece ele disse: já basta. Estudou medicina durante anos, a família se esforçou para pagar, mas na primeira porta de emprego, na primeira dificuldade, ela diz: já basta. Nós precisamos enfrentar os nossos desafios. Não fale como Elias: já basta. Se você está cansado, meu irmão, descanse. Fale com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou cansado, eu preciso de um tempo. É melhor você tirar um tempo do que a vida toda. É melhor você dar uma pausa do que você estragar todo o projeto de Deus. Aprenda, meu irmão, no nome de Jesus. Não diga já basta, descanse. O Espírito Santo é especialista em renovar as nossas forças. Por isso não diga como Elias: já basta. Talvez nessa noite você entrou na igreja e uma única palavra foi estabelecida sobre o seu coração: já basta. O Espírito de Deus está aqui, querido. Espírito Santo está entre nós. A quarta atitude que você não pode ter para não se tornar uma presa fácil, diga comigo: seja grato.
infelizmente, parece que é uma herança do tempo que nós estávamos lá no deserto. Nós temos um grande mal inserido dentro de nós, pastor Silvio. Nós esquecemos rapidamente de tudo aquilo que Deus fez por nós. Deus realiza grandes prodígios a nosso favor. Deus muda completamente a nossa história de fracasso e nos coloca numa posição de êxito. Deus realiza grandes coisas, mas de repente aquilo que eu achava que era de Deus, aquele sonho, aquele plano, aquilo que eu acreditava que Deus estava, não acontece como eu queria. E eu começo a dizer: Deus me abandonou, Deus me deixou. Outros começam a dizer: aonde está Deus? Seja grato com a história que Deus construiu a seu favor. Elias não tinha um ano de ministério. Elias tinha 32 anos de ministério. Elias era um profeta de Deus. Um homem que era possuído da presença de Deus. Se Elias olhasse um dia para trás, ele ia perceber que esta palavra não teria nenhum tipo de poder sobre a sua vida. Se Elias olhasse um pouco para trás, e se ele visse tudo que Deus construir a seu favor, toda a história de milagres que Deus realizar a seu favor, com toda certeza, esta palavra não tinha encontrado morada no coração de Elias. Ei, muitas vezes isso acontece comigo e com você. Uma pequena circunstância, uma pequena adversidade, e você esquece tudo que Deus fez por você, toda a história linda, toda a construção magnífica do que Deus fez. Deus te tirou por trás das malhadas, Deus te levantou. Você era o menor da tua casa, você não tinha nada, você não era ninguém. O Espírito de Deus te pegou, te colocou para estar junto com os príncipes, e você se esquece. Precisamos nos lembrar de toda a história que Deus construiu a nosso favor. Deus fez algo lindo a meu favor, Deus fez algo lindo a seu favor. Fala para quem está do seu lado: seja grato. Quem tem coragem de dar uma voltinha 10 anos atrás aí? Eu lembro da minha história. Sou grato a Deus. Aleluia. Será por que nós não nos cansamos de receber o bem de Deus? Para finalizar, tenha convicção de quem você é. Deixa eu te fazer uma pergunta, suave como o Espírito Santo. Você sabe quem você é? Não esqueça a sua identidade. Nunca esqueça-se de quem você é. Pastor, mas estão me olhando por causa desse problema como um coitadinho. A Bíblia não te chama de coitadinho. A Bíblia te chama de coroa da criação de Deus.
que todo mundo está falando, meu irmão. Eu sei que não é fácil. Muitas coisas eu já passei também e sei que não é fácil. Mas não importa. Se preocupe com o que Deus pensa a seu respeito. O que pode mudar a sua história, o que pode mudar a minha história, é o que Deus pensa a meu respeito e a teu respeito. O que adianta as pessoas pensarem que você é uma bênção se você não for? Versículo 4, parte B. Diz assim Elias: pois não sou maior do que meus pais. Nós temos uma tendência gravíssima. Quando o problema nos coloca na parede, a primeira coisa que nós temos a tendência de fazer é nos lembrar da parte mais fraca do nosso ser e nos colocar numa condição de inferioridade. Um homem chamado pela coragem, um homem chamado pela fé, um homem chamado pela ousadia, um homem que sabia quem ele era, agora se vê numa condição de tamanha incerteza, que ele não sabe mais quem ele é. Elias sabia tanto quem ele era no passado, que diante de Acabe, quando ele deu uma ordem, ele disse: sobre a minha palavra não vai chover sobre a terra. Elias sabia quem ele era, ele sabia qual era a sua identidade, ele sabia de onde ele veio, ele sabia para onde ele iria, e ele sabia quem era o seu pai. Um homem e uma mulher que conhece a sua identificação, sabe que nos momentos mais difíceis da sua história, ele não estará só, ela não estará só. O Espírito de Deus estará comigo, o Espírito de Deus estará com você. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, não se sinta inferiorizado. Para finalizar, abra sua Bíblia em Números capítulo 13. Apenas olha para mim. Números capítulo 13 conta um relato em que Moisés aparece como figura principal. Diz a Bíblia Sagrada que ele recebe uma ordem da parte de Deus para que ele separe 12 príncipes para que venham espiar a terra de Canaã. Diz o texto sagrado que os 12 príncipes passaram 40 dias e 40 noites espiando a terra de Canaã. Quando eles voltaram, estava Moisés, Arão e toda a congregação. E diz a Bíblia que eles trouxeram um relato a respeito de tudo que eles viram durante os 40 dias. Algo me chama a atenção nesse texto. Na hora de emitirem um relato, 10 entre os príncipes trouxeram um relato específico. E 2 outros príncipes trouxeram um relato diferente do primeiro relato. Diz a Bíblia que 10 príncipes começaram a falar: Moisés, não tem jeito, acabou para nós. Essa terra é uma terra dos Anaques, os descendentes de gigante. É uma terra que as pessoas são muito grandes e fortes, preparadas para a guerra. Não são paredes comuns, são grandes muralhas. É uma terra difícil, o solo é muito bom, as frutas são gigantes, a terra é boa, verdadeiramente mana leite e mel, mas não é para nós. Nós precisamos entender que enquanto o Espírito de Deus não tiver o controle absoluto da minha vida e da sua vida, nós sempre teremos momento de inconstância. 10 príncipes de linhagem real tiveram uma percepção inconstante. Deus acabara de falar que ia entregar a terra.
eram apenas para eles conhecerem a terra. Diz o texto sagrado que 2 jovens, possuídos de um espírito constante na presença do Senhor, um chamado Caleb, outro chamado Josué, ignoraram todos os fatos. Eles não olharam para os gigantes, não olharam para os grandes arraiais, para as grandes fortalezas, eles não olharam para a circunstância, eles apenas falaram: eia, subamos e possuamos, porque certamente iremos prevalecer contra eles. Se Deus falou, nós vamos só possuir essa terra. A pergunta que eu te faço é: você está disposto a ser dirigido pelo Espírito Santo? Você está disposta a ignorar os fatos? Você está disposto a olhar e ver que na tua frente possui o Jordão, e mesmo assim avançar? Enquanto nós estivermos na casa de Deus, acreditando apenas em textos que nos satisfazem, as coisas não vão mudar na nossa história. A partir do momento que eu e você entendermos que a palavra de Deus é verdade absoluta para a minha vida e para a sua vida, as coisas vão mudar. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, qual palavra que você tem acreditado? Eu tenho conversado com vários irmãos que decidido ultimamente ser inconstante. Sabe por quê? Porque diz que o tempo agora é tempo de crise. Quero deixar apenas uma palavra ao teu coração. Salmo 112. Não precisa abrir. A partir de hoje, faça o compromisso com Deus de ser um homem constante, uma mulher constante na presença dEle. E todas as vezes que alguém falar para você que você está debaixo de um governo que está vivenciando uma das maiores crises da história do Brasil, você vai ler esta palavra para ele. Fica de pé no nome de Jesus. Salmo 112, versículo 7 diz assim: não se atemoriza com as más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O coração bem firmado no Senhor não teme, até ver cumprido todos os seus propósitos. Diga comigo: eu recebo esta palavra. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Espírito Santo, uma coisa apenas eu te peço. Sei que eu não sou suficiente, mas que o Senhor possa continuar a ministrar no coração de cada uma pessoa que está aqui. Espírito Santo, nós não queremos errar, nós não queremos vacilar, nós não queremos ficar subindo um degrau e descendo 2. Espírito Santo, nós queremos sermos firmes na Tua presença. Nós queremos ir velozmente rumo ao objetivo que o Senhor traçou para nós. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, ensina cada um de nós, ó Pai, a vivermos sem oscilar, a entregarmos a chave das nossas vidas na Tua presença, Espírito Santo. Espírito Santo, nos momentos em que a nossa carne quiser assumir o controle, Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, nós não queremos falhar, nós não queremos errar, nós queremos crescer para a Sua glória. Por isso, Espírito Santo, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, visita cada homem,
cada pai de família que está aqui, homens desesperados por circunstâncias adversas, em nome de Jesus, que a paz, que é um patrimônio do cristão, que ela venha sobre o coração de cada sacerdote da sua casa, pelo poder do nome de Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se na escuridão da noite, Espírito Santo, sei com algumas mulheres que não têm conseguido corresponder às cobranças da sua casa. Espírito Santo, alivia a pressão. A Bíblia diz que o teu fardo é leve. Coloca o fardo leve sobre elas agora. Espírito Santo, em nome de Jesus, trabalhe em áreas que nós não podemos nesse momento. Nós clamamos pela constância do teu Espírito nessa noite. Declaramos em nome de Jesus um restante de semana, de mês e de ano constante na tua presença. Declaramos em nome de Jesus que no momento em que pensarmos em desistirmos, o Espírito de Deus nos trará força, nos trará vida, nos trará poder, nos trará em nome de Jesus condição de continuarmos. Mas uma única coisa eu te peço: renova a força, renova as forças, renova as forças, renova as forças de cada um que está aqui. Não permita que ninguém saia daqui cansado, ó Pai. Renova-nos pelo poder do Teu Espírito, renova-nos em nome de Jesus. Traga-nos esperança nessa noite, traga-nos esperança nessa hora. Pelo poder do Teu nome nós oramos, nós declaramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Tua unção vindo de forma poderosa e aliviando o nosso corpo, renovando a nossa mente, em nome de Jesus. Ele não desiste. Se você crê nessa palavra, diga comigo: eu recebo esta palavra e aguardo no meu coração. A partir de hoje não terá sobe e desce. Vou permanecer firme no propósito que Deus estabeleceu sobre minha vida. Se você puder, por gratidão, por confiança, aplauda o Senhor no nome de Jesus. Ele não desiste.